do templo, acreditem, amados irmãos, que eles não se adaptam. E aí há uma evasão, aí há uma perda de alunos. Isso já acontecia antes, isso é de longa data na nossa igreja, quando havia a transição do departamento infantil para o departamento de adolescentes. Tinha um bom número saindo do departamento infantil, quando chegava no departamento de adolescentes, a gente notava que chegavam poucos, considerando os que tinham como alunos no departamento de adolescentes. Desde o passado foram criadas estratégias para tentar superar isso, mas existe um outro fator, que é o fator familiar, né? Na hora que o indivíduo completa 12, 13 anos, ele já quer mandar no seu nariz, né? Ele diz para o pai: não vou para a igreja, eu não gostei daquele departamento, lá tinha tia, e aqui eu não tenho mais tia, né? Então, situações como essa, amados irmãos, nos faz, ou trazem preocupação, de modo tal que Deus nos orientou no sentido de que tivéssemos hoje uma palestra para que nós entendêssemos que o nosso papel não é somente de professor. Eu já tinha tido esse entendimento quando passei muitos anos ensinando em faculdade, e lá diziam: você já deixou de ser professor somente há muito tempo. Você tem que ser aqui nesse contexto mais do que professor. E na igreja, o que é que um professor tem que fazer para se enquadrar nesse sentido, de ser mais do que um professor? Então, é a palestra que vai ser ministrada hoje, né, pelo presbítero Tiago. Ele tem um material que ele já produziu num contexto de discipulado, que é muito maior, né, muito mais robusto, muito mais profundo. Mas o foco hoje que o presbítero Tiago vai dar aqui é justamente no sentido de despertar em nós o senso discipulador. O senso que passa, vou dar um exemplo, de quando nós observarmos que um aluno não está presente, está faltando há muito tempo, uma simples ligação já ajuda no sentido de trazer esse aluno de volta. Então o presbítero Tiago vai nos ensinar alguma coisa para melhorarmos a nossa condição de professor. Amém, meus irmãos? Então peço a atenção de todos, que Deus abençoe. Primeiro todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um prazer e uma honra estar com essa tão nobre missão essa noite, acerca de um assunto que tem estado no meu coração queimando já há alguns anos. Temos militado na área, fizemos cursos de formação de discipulador aqui no Farol, depois envolvendo todas as congregações da capital em 2 edições, e temos dado palestras também na área. E dessa feita agora volta essa temática proposta para o ambiente da Escola Bíblica Dominical, que foi inclusive objeto do livro que nós publicamos na editora De Santos, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, que tem como título ênfase na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos resumir essa pequena introdução, haja vista o horário proposto, 45 minutos, então vamos avançar para tentarmos ter pode avançar? A proposta seria como trazer a cultura do discipulado na Escola Bíblica Dominical, um resgate dos princípios bíblicos do discipulado de Jesus e da igreja primitiva. O primeiro ponto da nossa apresentação seria o mandamento da grande comissão e o desafio de ensinar a obedecer. Então, 3 tópicos. Primeiro, o mandamento da grande comissão. Vamos fazer a exegese da grande comissão em Mateus 28. Segundo, o desafio o exemplo de Jesus e o ministério pessoal da Palavra de Deus. E o terceiro, a propositura de uma escola bíblica EBD, em vez de ser uma escola bíblica dominical apenas, mas uma escola bíblica discipuladora. Já está no nome, já está na sigla, é só mudar o slogan, né? Vamos lá. Nós temos uma imagem aí com as portas dos fundos. Nós temos um recorte, nós não vamos passar vídeo por conta do horário proposto, mas nós temos um recorte de um vídeo do pastor Luciano Subirá, falando que o grande desafio da igreja brasileira está em fechar as portas
dos fundos da igreja, porque a igreja cresce, mas não retém. Então há uma perda muito grande. O Brasil está se transformando na proporção do número de evangélicos nas igrejas, existe a mesma proporção de pessoas fora das igrejas intituladas como desigrejados, desviados, como queiram rotular. Além do trânsito, do trâmite que tem entre uma igreja e outra. Então o êxodo, e não é uma realidade somente da Assembleia de Deus, mas é uma realidade da maioria das igrejas evangélicas. E esse é o grande dilema do crescimento da igreja evangélica hoje em nossa nação. Como reter as pessoas que são ganhadas, como de fato discipulá-las e fazê-las discípulos que gerem outros discípulos, se tornem discipuladores, pessoas integradas. Então esse vídeo do pastor Luciano Subirá traz essa sensibilidade acerca do grande desafio da igreja brasileira no crescimento. E o que seria o conceito portas dos fundos? Nós vamos usar esse conceito no decorrer da palestra. A porta do fundo da igreja, as portas da frente da igreja, pode-se dizer que é a evangelização, é o trabalho de conquistar novas pessoas para a igreja. E as portas dos fundos da igreja seria aquele momento em que a pessoa pensa assim: não vou mais para a igreja não quer saber, me cansei de ser crente, não vou mais para a escola dominical, não vou mais para o culto. É quando ele toma a resolução de sair da igreja, né? Nós temos estatística essa estatística foi feita na década da colheita, né? É um período em que a Assembleia de Deus cresceu 39%, e nessa estatística fala que a cada 100 pessoas que são conquistadas, 2 semanas depois, somente 40% permanecem na igreja após 2 semanas. No batismo, somente 10%. E 5 anos depois, apenas 5 pessoas, apenas 5% ficam na igreja. Então essas são as estatísticas de perdas. Nós temos no desafio de departamentos que lidam, departamento infantil, DAGE, o MALIF, nos encaixes do departamento da igreja, nos encaixes nas salas de uma faixa etária para outra, nós temos o grande desafio, irmãos, de fazer um trabalho bem feito em uma sala que seja integrado com uma outra sala que possa dar continuidade como uma corrida de revezamento de bastão, né? Então essas imagens aí, qual a sensação que a gente tem com esse cano vazando água? A sensação de desperdício, de estrago de recursos, e a gente precisa ter esse mesmo incômodo, essa mesma chateação quando vemos pessoas ficando pelo caminho, não prosseguindo em nosso meio. Pode passar? Pode passar. E agora vamos então ao primeiro tópico, após essa pequena sensibilização, a grande comissão do Senhor Jesus. Fazendo a exegese desta comissão, nós temos aí o destaque de alguns verbos. Vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer. São os verbos da grande comissão. E a nossa perspectiva aqui é poder destacar quais desses verbos é o verbo principal, é o verbo que diz para nós o cerne da grande comissão, da qual os outros se tornam auxiliares que completam o sentido do principal. E a exegese perfeita desse texto vai encontrar o façam discípulos como o verbo principal desse texto. Se nós formos para o original, pode passar, por favor? Pode passar? Nós temos algumas palavras, pode passar? Marcadas aí, que traz para a gente a transliteração no original grego, né, desses verbos. E um detalhe, desses verbos, o indo, o batizando e o ensinando estão no gerúndio, coisa que nem toda tradução das escrituras conseguem ter essa fidelidade. Muitos traduzem esse texto falando ide e fazendo isso, dando a entender que o ide está no imperativo, mas o ide não está no imperativo, o ide está no gerúndio. O verbo usado é transliterado por eu mai. O verbo
fazer discípulos é o verbo mateteu, que vem de matetes, que quer dizer discípulo. Então, o verbo principal é fazer discípulo. O verbo batizando está no gerúndio. O verbo ensinando está no gerúndio. E o verbo guardar e obedecer é transliterado por tetéreo e está completando o verbo, é um complemento verbal do ensinando. Então, o que é que o gerúndio, pode passar, por favor, o que é que o gerúndio traz para nós? O gerúndio indica uma ação que ainda está em curso, ou que é prolongada no tempo. Transmite assim uma noção de duração e continuidade da ação verbal. De forma que a grande comissão pode ser resumida nesse texto: faça discípulo, indo, batizando e ensinando a obedecer. Em outras palavras, indo, faça discípulos. Em outras palavras, batizando, faça discípulos. Em outras palavras, ensinando, faça discípulos. No momento em que você for, faça discípulo. No momento que você for evangelizar, for ir, vá com a compreensão de fazer discípulo. No momento em que você for consolidar e batizar as pessoas, você vá compreendendo que isso faz parte da missão de fazer discípulos. E no momento em que você for ensinar a obedecer, faça discípulo. Compreenda que isso faz parte do processo de fazer discípulo. Nós fazemos discípulos indo, nós fazemos discípulos batizando, e nós fazemos discípulos ensinando a obedecer. Entendendo o discipulado como um programa ou um mandamento. A gente tem que ter cuidado que quando a gente fala discipulado, a gente não tem a compreensão do significado da palavra discipulado. Na Assembleia de Deus, discipulado é restringido a trabalho de consolidação do novo convertido. Mas na apresentação dessa palestra, discipulado, e também nas obras que são desenvolvidas na área, o discipulado não se restringe apenas ao trabalho do novo convertido. O trabalho do novo convertido está inserido no desafio do discipulado, mas o desafio do discipulado não está restrito ao trabalho do novo convertido. O desafio do discipulado ele é abrangente. E o discipulado, o fazer discípulo, ele não é um programa, não pode ser restrito a um programa da igreja. Ele é um mandamento. Do mesmo jeito que a gente tem a grande comissão batizar, e a gente tem isso como mandamento, como sacramento, como uma ordenança, a gente precisa entender que o desafio do fazer discípulo não é algo opcional. Não, minha função é essa, não tem nada a ver com fazer discípulo. Não, a gente não tem esse direito de escolha, não. Porque o mandamento, o fazer discípulo não é um programa a se escolher, participar ou não. O fazer discípulo é um mandamento das Escrituras. E aí a gente vai trazer uma tabela só para você entender a diferença de um programa e de um mandamento. Por exemplo, eu tenho aqui um programa de distribuição de sopa para moradores de rua. É um programa, qualquer um pode participar, mas a gente não pode dizer que todos nós somos obrigados a participar. Às vezes, esse programa de distribuição de sopa para moradores de rua vai acontecer num dia à noite que a gente não tem a disponibilidade de estar ali dia à noite, naquela noite. Então, algumas pessoas vão poder optar a participar. Agora, o mandamento de amar o próximo, ninguém pode se esquivar. Porque é um mandamento contido nas Escrituras e respaldado em diversas passagens bíblicas. Ninguém pode dizer, não tenho tempo para amar o próximo. Eu não posso amar o próximo. Não faz parte do meu ministério amar o próximo. Não, você não pode se esquivar desse mandamento. Então isso é uma cultura bíblica, é um mandamento, né? A mesma coisa aí que você pode passar, mesmo raciocínio, a questão de adorar a Deus. Você pode até optar não fazer parte do conjunto da igreja,
do Ágape, do Louvor Jovem, dos outros conjuntos que tem. Você pode até optar por uma questão de ministérios, de tempo. Você pode até não fazer. Agora, o mandamento de adorar a Deus, você não vai poder fugir. É parte da essência do que é ser um cristão, né? A mesma coisa, aí pode passar. Fazer parte de campanhas de oração, de ciclo de oração, são programas da igreja. E você pode participar, é bênção que participe, mas você pode também não estar presente aqui no ciclo de oração, porque você trabalha durante o dia e você não é obrigado a estar. Agora, você não pode fugir nunca da perspectiva de desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo e com Deus, porque isso é mandamento, não é opcional. Pode passar? Aí vem a perspectiva de fazer discípulos. A gente desenvolve um trabalho de discipulado nas casas, com o curso Conhecendo o Amor de Deus, o curso Consolidação da Fé. Muitas pessoas não podem participar junto conosco desse trabalho de viagem missionária, de trabalho de evangelização. Entretanto, você não pode se eximir da responsabilidade de fazer discípulo. Do mesmo jeito que você não pode se eximir da responsabilidade de amar o próximo, de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, porque é um mandamento, não é questão de programa A ou B da igreja, não. Grupo de evangelização, e chegamos ao final, o professor de escola bíblica dominical. O professor de escola bíblica dominical, Paulo fala, se o teu dom é ensino, esmere-se, empenhe-se em ensinar. Há professor que pense que o compromisso dele é de dar uma boa aula, de transmitir uma aula baseada em muitos estudos, muitas consultas, bem estruturada. Entretanto, dentro dessa compreensão, ele não pode dar uma aula desassociada da missão de se fazer discípulo. Ele tem que ter compreensão que o desafio dele é de ensinar as pessoas a obedecer, que é diferente do ensinar todas as coisas e ensinar a obedecer, que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá. Pode. Sim, então aí passando, você vê, tudo isso do lado esquerdo seria obrigação, e tudo do lado direito são programas, são faculdades na igreja do Senhor. Então, pode passar? Como Jesus fez discípulos? Olhando a grande comissão, a gente já tem uma grande luz acerca da prática de discipulado de Jesus. Ele falou na grande comissão que nós deveríamos ensinar tudo o que ele nos ordenou, certo ou errado? Vou repetir, ele falou na grande comissão que nós deveríamos ensinar tudo o que ele nos ordenou. Essa expressão está completa ou está incompleta? Incompleta. Ele nos ensinou nos desafiou a ensinar a obedecer, ensinar a guardar. E são duas coisas muito diferentes. Vamos apresentar alguns exemplos aqui. Pode passar, por favor. Aí nós temos um evangelista em praça pública ensinando todas as coisas que Jesus o ordenou. E do outro lado, nós temos um processo de ministério pessoal da palavra de Deus, uma mentoria, uma exortação, uma demonstração, um incentivo, que compreende o desafio do ensinar a obedecer todas as coisas que ele nos tem ordenado. Pode passar? E qual é a diferença das duas posturas? É a intenção relacional, é a perspectiva de consolidação, de mentoria, de prestação de contas, de correção, a demonstração, incentivo e treinamento. Pode passar. Duas ilustrações, na verdade vamos fazer três, duas aqui em uma demonstração prática aqui, eu e o Paulinho, convidei o Paulinho para fazer essa demonstração comigo aqui na prática. Mas no slide, duas ilustrações do desafio de ensinar a obedecer. Primeiro seria a figura do personal trainer. Quando você vai na academia, a primeira imagem ali, o personal está ensinando todas as coisas, ele está apresentando o roteiro de treinos daquela pessoa. Já o personal trainer que acompanha a segunda imagem, ele vai acompanhar a prática do exercício e corrigir desvios e dar estrutura para aquele movimento, né? E na terceira imagem você vê aquele camarada ali que, se não fosse o incentivo do personal, ele já teria desistido há muito tempo, mas o personal está ali, você consegue. Mais uma, está próximo, vamos lá, bater seu limite, vamos lá, consegue, vamos lá.
aquela mentoria, aquele incentivo perto pessoal, está nesse exemplo demonstrando muito bem o que é a perspectiva de ensinar a obedecer, a guardar, a fazer o certo. Se ele apenas ficasse na prancheta e deixasse o aluno para lá, que seria, vamos dizer, uma academia que não tem um personal personalizado ali para cada aluno, ali ele estaria ensinando todas as coisas. Então está ensinando certo, mas não quer dizer que as pessoas iriam fazer certo. Agora, o personal training personalizado, ele está preocupado em ensinar a obedecer. Por isso que presta uma consultoria individualizada. Ele vai ali com o desafio de ensinar a obedecer. Pode passar. Um outro desafio do ensinar a obedecer, que ajuda a trazer luz para o nosso entendimento acerca do que Jesus nos comissionou a fazer discípulo, o desafio da paternidade, no que tange ao desafio de ensinar uma criança a andar de bicicleta. O pai não vai ensinar a criança a andar de bicicleta apresentando somente conceitos teóricos, mas ele vai primeiro gerar ali o interesse da criança, vai andar com a criança, vai andar de bicicleta, seguir de exemplo, né? Pode passar? Em seguida, ele vai providenciar as rodinhas da bicicleta, ele vai apoiar a criança no desenvolver da atividade, ele vai servir de apoio, incentivo e orientação muito próxima. Pode passar? Ele vai levantar quando a criança cair, ele vai trabalhar o ânimo da criança, ele vai apoiar o recomeço e dar instruções e desafios. Pode passar? Ele vai, no momento certo, tirar as rodinhas, auxiliar no equilíbrio, trabalhar com foco, o incentivo constante. Pode passar? E então, ele começa a ver uma autonomia maior na criança, já começa a acompanhar de perto, um pouco mais longe, superação das feridas, comemoração, incentivo, pode passar? Até que chega o momento de aposentar de vez as rodinhas, a supervisão de perto, o filho já vai caminhando pelo seu caminho, independência dos discípulos, novos desafios e supervisão de longe. Então, eis aí um exemplo, uma ilustração que traz luz para a perspectiva da grande comissão do que seria o desafio de ensinar a obedecer. E aí, meus irmãos, nós temos também no nosso livro Formação do Discipulador com ênfase na Escola Bíblica Dominical, um anexo que é um professor de escola bíblica discipulador. E nesse anexo a gente vai mostrar, pode passar, a entrevista do professor com o aluno aqui numa classe de discipulado, o aluno chamado João Marcos, e a gente vai passar essa entrevista, como o professor pode fazer uma entrevista de recepcionamento do novo convertido, de uma pessoa que está se matriculando na escola dominical, e como que o professor vai poder também fazer a entrevista de final de trimestre, buscando o desafio de ensinar a obedecer, buscando a perspectiva de desenvolver um processo de mentoria, de demonstração, de prestação de contas, de incentivo, né? E nesse caso específico, o João Marcos, ele chega, aqui está o escopo da lição do trimestre, de um dos trimestres do discipulado, e ele chega a fazer a sua primeira aula na lição número 3, quem é Jesus. Talvez não esteja dando para ver quem está mais para trás, né? E nós, era um jovem, qual o perfil desse jovem? Pode vir, Paulinho, já sentar aqui, eu vou sentar junto com você. O Paulinho vai representar esse jovem. João Marcos, 17 anos, começou a ir à igreja, acompanhando sua mãe recém-convertida. Um caso real aqui do Farol, tá? Ambos frequentavam o espiritismo. Ela procurou a sala dos jovens para realizar a matrícula da escola bíblica, mas foi orientado para ir para a classe dos novos convertidos para participar do discipulado da igreja. João Marcos chegou na terceira lição primeira lição do trimestre, do primeiro ciclo da revista da discipulado da CPAD, que possui as seguintes lições. Então as lições estão aí esboçadas, né?
Ao chegar à sala de aula, foi apresentado e recepcionado pelo professor como visitante e avisado para esperar um pouco após a aula, para que o professor pudesse conversar com ele após o término da aula. O professor vai ao encontro de João e pergunta se ele tinha 5 minutos para conversar um pouco. E João responde, é claro, professor. E a gente vai demonstrar aqui como fazer essa entrevista de recepção do aluno na escola dominical, mas antes de demonstrar, eu vou pontuar o que está lá no anexo, quais são os pontos principais, primordiais, que deve ser atentado na busca desse processo de entrevista, né? E só uma pausa aqui, irmãos, só uma pausa. Na escola dos meus filhos existe um plantão pedagógico. Quem é pai de criança pequena aqui sabe que de semestre ou trimestre se faz plantão pedagógico. E a ideia do plantão pedagógico é ter ali aquela conversa, não com a criança pela idade, mas com os pais, para que os pais trabalhem com a criança. E a ideia é essa perspectiva de ensinar a obedecer, de ver um processo de transformação naquela criança, essa troca de informação. Então, a perspectiva de quem quer ensinar a obedecer tem aí essa propositura de se fazer um momento de mentoria, de entrevista e de conversa com o aluno, pelo menos uma vez no trimestre, né? Ao final do trimestre, e aqui a gente vai representar como foi essa entrevista de chegada do João Marcos e como foi a finalização do trimestre de João Marcos. Uma pessoa que veio para a igreja, não era convertida, tinha ligações espíritas, a mãe dele tinha se convertido e veio para a igreja com a perspectiva de aprender da Bíblia, mas não era convertido, né? Aí, o que observar nessa entrevista? Primeiro tópico: qual a experiência religiosa anterior? Qual era o seu nível de envolvimento? Era um mero espectador ou era um participante ativo? Conte sua experiência, o que aconteceu, o que levou você a sair desta caminhada, caso ele seja uma pessoa que já esteve na igreja e se desviou. Objetivo de levantar os ranços doutrinários que estão no coração daquela pessoa, né? Não é o objetivo de corrigir, vamos dizer, não, eu sou do espiritismo. A perspectiva dessa entrevista não é chegar e dizer, olha, o espiritismo está totalmente contrário às escrituras, as escrituras ensinam isso. Não, a perspectiva não é essa. A perspectiva é você conhecer o seu aluno, identificar ranços doutrinários, para que no decorrer do trimestre você possa ter uma assertividade, um destaque, uma ênfase no processo de ensino, você possa apresentar tarefas de casa para ele, você possa mentorear ele da melhor forma possível. Então esse seria o primeiro tópico da entrevista. Segundo tópico: como Deus vem trabalhando em seu coração e como você veio à igreja. Qual o processo que Deus fez para aquela pessoa chegar até a igreja? Porque você, como mentor, precisa entender o contexto que trouxe aquela pessoa à igreja, para até que você possa contribuir com esse processo e incentivar esse processo na vida dele, né? No caso dele, do João Marcos, foi a conversão da mãe. A partir da conversão da mãe, isso trouxe ele à igreja, né? Qual a sua estrutura familiar? Você é casado, divorciado, solteiro, mora com quem, onde trabalha? Você conhecer melhor o aluno, a pessoa. Existe alguma dificuldade que você... Outro tópico: existe alguma dificuldade que você esteja passando em que podemos estar orando? Existe algo que você queira pedir ajuda, ou mesmo alguma orientação ou conselho? Existe algo? Eu inseri isso depois de apanhar com um caso real. Nós recebemos aqui no discipulado do Farol uma pessoa e fizemos essa entrevista, e nós não perguntamos se existia algo de urgência que ele queria pegar um conselho, alguma orientação, algum pedido de oração, e apenas fizemos a entrevista padrão, de entender quem era, de onde veio, trabalhando os tópicos. Mas por que não perguntamos isso? Logo depois, mais na frente, ele veio se confessar e se abrir, dizendo que quando chegou pela primeira vez,
estava fugindo de um processo de tentação. Ele estava em processo de tentação de cair em adultério. Era uma pessoa casada, afastada da comunhão da igreja, e procurou a igreja quando ele já estava quase sem aguentar. Mas ele acabou que no processo da entrevista nós não perguntamos se existia alguma coisa urgente, alguma coisa que a gente pudesse estar orando, alguma necessidade de conselho específico. E o fato é que na semana seguinte ele caiu em adultério e meses depois ele veio e se abriu com a gente e partilhou que naquela primeira entrevista ele estava vivendo esse processo de tentação e ele não tinha caído. Então, por isso, essa pergunta encaixou-se aqui. Qual a disponibilidade de você frequentar a escola bíblica dominical? Com o objetivo de identificar, de repente, a pessoa é um enfermeiro que trabalha por plantão, um médico, um vigilante, e aí você não vai cobrar da pessoa aquilo que ele não pode dar. Então, se ele diz que trabalha no dia domingo e só pode estar de 15 em 15 dias, então é em cima desses 15 em 15 dias que o professor vai contar com aquele aluno e vai tentar suprir a ausência dele com atividades complementares, tarefas de casas, para suprir ali aquele conhecimento. Explique sobre duas características essenciais do discipulado: a mentoria e a prestação de contas. E oriente sobre o compromisso que ele precisa assumir ao efetivar a matrícula na escola bíblica e como você e os demais professores da classe estarão monitorando a frequência e o aprendizado para ajudá-lo como discipulador. Explique a importância do devocional diário e desafio a iniciar. Então, meus irmãos, com esses objetivos, nós vamos representar então essa entrevista que aconteceu aqui no nosso farol, né? E essa personagem está com o nome trocado, mas foi um personagem real, com essas características. Um jovem de 17, eu botei 17 anos para não coincidir com o fato, mas ele já tinha, eu mudei alguns detalhes, ele já tinha acho que uns 22, 23 anos, já estava se formando na graduação e já era uma pessoa mais amadurecida. Então vamos lá. Oi, João, tudo bom? Que bom que você veio aqui na nossa escola bíblica dominical. Eu queria te conhecer um pouco melhor, queria saber como foi que você chegou aqui. Você tem um parente aqui? Quem trouxe você? Me conta um pouquinho da sua história, João. Essa é a minha primeira vez aqui, né? Vim através da minha mãe, a Beatriz, você conhece? Ah, sua mãe é a Beatriz? Isso, é. Rapaz, a Beatriz é uma bênção, passou aqui pelo discipulado. Que testemunho lindo a sua mãe deu aqui, tem dado aqui na igreja. Eu percebi também uma mudança nela em casa. E ela veio insistindo muito para eu poder estar aqui, e aí eu vim. Que bênção, João. Olha, a escola bíblica dominical é um ambiente certo para você estudar a Bíblia Sagrada. Partindo do pressuposto que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, você vai ter na escola bíblica dominical um momento de conhecimento, de tirar dúvidas, de crescimento, de fazer perguntas. Pode contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda. Tá? A gente está aqui com o coração aberto para te receber. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Mas, João, deixe-me entender um pouco mais sobre você. Qual a sua experiência religiosa até aqui? Você frequentava a Beatriz, eu sei que ela tinha uma forte experiência junto ao Espiritismo. Você acompanhou ela, né, nesse processo? Qual a experiência que você teve? Pode contar um pouco? Sim, eu frequentava, inclusive, junto com ela. A gente vai dia de sábado, tem algumas ações que a gente faz. Dia de semana também, a gente sempre ajuda, né? Eu realmente fui a fundo, né? Eu estudei alguns livros sobre o Espiritismo para poder entender. Então, são coisas que eu entendo bem. Certo. Ok. Então, só uma pausa. Não é, mais uma vez, não é para eu tentar ensinar ele que o Espiritismo não é de Deus e não está na Bíblia. Né? É para eu filtrar e entender a situação dele. Né? Ok, João. Qual a sua disponibilidade, João, de estar presente na escola dominical? Você trabalha de domingo? A gente pode contar com a sua presença aqui nos próximos domingos? Como é que é a sua disponibilidade aos domingos pela manhã? Eu estou disponível, sim. Eu vim
pela insistência mais da minha mãe, mas eu gostei muito da aula de hoje e eu pretendo sim vir nos próximos. Ok, João, que bênção. Eu queria só destacar, João, que você está começando na terceira aula do trimestre. E na terceira aula, a gente teve aqui a apresentação de quem é Jesus, né? E antes dessa aula, nós tivemos outra aula muito importante, principalmente para a sua experiência, que foi a necessidade humana, a lição número 1, o problema do pecado. E você perdeu essa lição, mas eu quero te desafiar a, antes de cada lição, você estudar a próxima lição previamente na sua casa. A revista vai ter umas perguntas, vai ter alguns textos, você abre a Bíblia, estuda a Bíblia, responde. Mas, excepcionalmente, nesse início, é fundamental você estudar essa lição número 1, para você entender o problema do pecado, da pecaminosidade do homem, da incapacidade do homem de buscar a salvação por seus méritos, por conta do seu pecado. E eu queria que você respondesse essas perguntas da lição número 1. E no próximo domingo, quando você viesse, a gente passava limpo esse seu entendimento acerca dessa lição. Pode ser, João? Pode sim. Tá. Outra questão é o seguinte: toda vez que você for fazer seus estudos da Bíblia, faça de forma reverente, preparando-se para a aula, abra o coração, se apresente a Deus e abra o coração e diga: Deus, venha me ensinar, venha me orientar. Isso é o que a gente fala de devocional diário, é o momento que a gente para falar com Deus e para aprender na palavra de Deus. E eu quero te desafiar a fazer isso. Não estudar meramente como se fosse um trabalho acadêmico, mas como se fosse algo mesmo que viesse de Deus para a sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Abra seu coração, você tem visto a transformação que sua mãe passou. E você vai ter muito entendimento, muito direcionamento de Deus na sua vida, se você vir para a nossa escola com o coração aberto, para ouvir de Deus o direcionamento para a sua vida. Tá ok, João? Ok. Então, João, eu fico muito feliz, seja bem-vindo, Deus te abençoe, e a gente vai parar, sempre a gente vai parar ao final do trimestre para conversar, orientar e ver a sua evolução, o seu processo de aprendizagem. E quando, eventualmente, você tiver a necessidade de faltar, me avisa previamente, tá? Se alguma coisa acontecer, a gente sempre vai ter uma tarefa complementar, caso você falte, para você suprir essa sua falta. E a gente vai conversando. Eu quero conversar contigo sobre a lição número 1, que eu falei, e no final do trimestre a gente vai conversar e avaliar todo o teu entendimento acerca desse trimestre, desse aprendizado na escola dominical. Tá bom, João? Tá joia. Tá bom, seja bem-vindo. Pronto, então esse aí foi a entrevista de recepção do João, né? Entrevista de recepção do João. Passou-se o trimestre e o João faltou sobre justificativa a lição número 10, a ressurreição de Jesus. E compareceu em todas, né? E faltou também a última, a igreja, uma expressão do reino de Deus. Lições estratégicas. Ele faltou por algum motivo particular e eu vou fazer a entrevista de final do trimestre com ele, né? Só que quando ele faltou a lição, a ressurreição de Jesus, o professor, preocupado em ensinar a obedecer, em transformar a vida dele, entrou em contato e passou uma tarefa complementar. Disse: João, essa lição, João, tu não podia ter faltado. Essa lição foi fundamental para a tua experiência religiosa anterior ao vir para a igreja. Você precisa entender as implicações da ressurreição de Jesus. Eu tenho um filme maravilhoso para você assistir, Em Defesa de Cristo, Lee Strobel. Está aqui o link do vídeo. Assista esse vídeo, porque com esse vídeo você vai suprir a sua falta da lição, a ressurreição de Jesus. Aí vem o encerramento de trimestre, e no encerramento de trimestre vem um procedimento de entrevista ao final do trimestre, que procedimento esse pode ser aplicado não só na sala discipular, mas em todas as nossas salas. O que vê no encerramento de trimestre? Relembre qual foi a disponibilidade de frequência na EBD, na escola bíblica, que ele formou antes da matrícula na classe. Analise a frequência obtida do trimestre junto com ele.
Analise o conhecimento alcançado com as lições que ele esteve presente e das que ele faltou e estudou em casa. Peça para ele explicar com suas palavras os objetivos de algumas das lições que você considera mais importantes para o seu desenvolvimento. Terceiro, analise as lições que o aluno faltou e não estudou em casa. Explica a importância dos objetivos e de algumas dessas lições. Isso porque, irmão, se o aluno começa a faltar muito, inclusive aqui no discipulado é um currículo repetitivo, a nossa orientação é que se faça esse processo de mentoria e de entrevista para entender se realmente aquele aluno está com conhecimento suficiente para passar para outra sala, porque senão ele vai ter que repetir, porque faltou, não teve uma atividade complementar que supriu aquele conhecimento perdido, né? Então, nessa entrevista a gente vai entender. Avalie junto com o aluno o nível de comprometimento e de vivência das características esperadas para um discípulo de Jesus. Busque avaliar a superação e os conceitos de doutrinas da experiência religiosa anterior. Então vamos começar aqui essa entrevista de final de trimestre. E aí, João, tudo bom, rapaz? Que bom, passou aqui já quase um trimestre com a gente, concluindo aí. Olha, eu quero, João, te parabenizar. Eu estou vendo aqui a sua frequência. Você esteve presente, só teve dois impedimentos, né? Você faltou 2 lições, mas esteve presente, fez as tarefas de casa, supriu a falta. Você assistiu o filme em defesa de Cristo. E eu quero te parabenizar, porque a gente fica muito feliz em ver um jovem se dedicando e conhecer a palavra de Deus. E eu queria, João, entender o que você desenvolveu em termos de compreensão nesse trimestre. A primeira lição, quando você chegou, foi a lição da apresentação, quem é Jesus, né? E eu queria te perguntar, você chegou aqui com uma forte experiência do Espiritismo, e os espíritas defendem Jesus como um ser que alcançou um alto grau de perfeição e só encarnou entre nós para demonstrar uma vida de amor, de exemplo a ser seguido. E trata Jesus como um ser humano altamente evoluído, mas não trata Jesus como a gente apresentou aqui pelas Escrituras. E eu queria ouvir de você agora, no final do trimestre, João, qual o teu entendimento acerca dessa pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus para você, João? Eu não tinha essa compreensão que a Bíblia trazia acerca de Jesus. A gente entende pelo Espiritismo de outra forma, como se fosse um ser evoluído. Mas, pelas Escrituras, eu aprendi que realmente Jesus é Deus. E mudou o meu entendimento, a minha forma, como é a identidade dele. Isso foi algo que realmente eu fiquei bem impressionado, porque eu não sabia que a Bíblia falava de Jesus dessa forma. Que bênção, João. Fico muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Outro destaque que eu queria fazer, João, é acerca da lição número 10. Uma lição importantíssima para a experiência religiosa que você veio até a igreja, uma experiência do Espiritismo, porque também o espírita, ele apresenta a ressurreição de Jesus como um processo de desencarnar. Ele desencarna do corpo, e não como um processo de morte e ressurreição, como definido nas Escrituras. E nós vimos as evidências históricas no filme, né? A evidência de que o túmulo apareceu vazio, o testemunho dos apóstolos que morreram e o seu testemunho foi selado com o seu sacrifício. E como que a história aponta para o fato da ressurreição. E como que o fato da ressurreição é central no cristianismo. O apóstolo Paulo chega a falar em 1 Coríntios que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Em outras palavras, qualquer compreensão de fé acerca do Cristo que não tenha ressuscitado é vã, é inútil, não presta, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Então, como foi esse ter acesso ao filme? Qual foi a sua reação a esses argumentos? Como isso impactou a sua vida e essa compreensão do Filho de Deus que se encarnou, que morreu, mas não ficou morto e ressuscitou dentre os mortos? Foi algo que realmente mudou a minha forma como eu vejo Jesus, né? Eu via Jesus como sendo um homem bom, mas
através dessa lição, foi inclusive a que eu faltei, né, e pude ver esse vídeo, esse filme, realmente trouxe muitos elementos significativos que mudou mesmo. Eu tenho percebido que a forma como eu olho para Jesus é diferente. Eu olho para Jesus realmente como Deus, né? Essa ideia da desencarnar, né? Porque a gente pensava que Jesus apareceu como um espírito, mas pelos elementos que o filme trouxe, realmente mostrando nos textos bíblicos e como a história mostrou através do filme, foi realmente algo que me tocou bastante. E realmente eu creio que Jesus ressuscitou. Que bênção, João. Que bênção, que bênção. Agora eu quero trabalhar o teu entendimento acerca da nossa última lição, que inclusive você faltou também, que é a questão da igreja, uma expressão do reino de Deus. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre a perspectiva da importância da igreja na vida do cristão e argumentações contra as pessoas que entendem e podem seguir a Jesus sem estar na igreja, que a gente titula esse movimento como os desigrejados. Então a gente vai trazer uma robusta fundamentação bíblica da importância de congregarmos, de ser, não só estar na igreja, mas de sermos igreja. E eu queria te passar esse artigo, queria que tu lesse esse artigo, e depois a gente conversa um pouquinho sobre o que tu achou desse artigo. E como final de trimestre, eu preciso também te desafiar algo que eu estou vendo que você precisa dar outro passo em direção a Jesus na sua vida, que seria aumentar a sua participação na igreja nesse próximo trimestre. No início desse trimestre, você assumiu um compromisso comigo de estar presente todos os domingos. Mas eu queria te desafiar, João, a você estar presente agora, além da escola bíblica dominical nesse próximo trimestre, aos nossos cultos de domingo à noite. Ele começa às 6h30, vai até 8h30 e vai ser fundamental na sua vida. Com a perspectiva de você começar a ser participante, não somente estar na igreja, mas ser participante das atividades da igreja, se envolver com a igreja, né? E dar esse passo de conhecer a igreja, conhecer os cultos da igreja. Posso contar com você nesse próximo domingo, já começando de hoje, já vim à noite, para estar presente no culto conosco? Posso vir sim. Aí veja, um processo de incentivo, de aconselhamento, de exortação. O primeiro trimestre fechou, passei um passo prático para ele crescer no caminho com Deus. No segundo trimestre, eu já posso passar para ele: João, que bênção você está no culto domingo à noite, que maravilha, mas deixa eu te apresentar agora, João, o movimento de juventude da igreja. Chama-se Almadif. Os cultos da Almadif é sábado à tarde, João. E eu queria te dar o desafio de, além do culto do domingo à noite, você vir também para o sábado à tarde e se integrar com a mocidade da igreja, João. E assim você vai orientando, estruturando o crescimento dele, o desenvolvimento dele, e admoestando, incentivando, prestando conta, com uma função de alguém que ensina para obedecer. Obrigado, Paulinho. O desafio de ensinar a obedecer. Então, quando damos uma boa aula, nós estamos ensinando tudo que Jesus nos ordenou. Bênção de Deus. Agora, se nós estamos preocupados com o desafio de ensinar a obedecer, é preciso algo mais. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Você pode tirar no modo avião. A diferença é justamente a mentoria, prestação de contas, correção, administração. E aqui uma frase no meio acadêmico secular, não no meio cristão, que diz o seguinte: uma pedagoga chamada Thelma Weiss fala o seguinte: o diálogo entre o professor e o aluno consegue diminuir o fracasso escolar. Meus irmãos, nós tínhamos outros tópicos para apresentar, mas a avançada hora não vai nos permitir. Pode passar. Deveríamos falar sobre o exemplo de Jesus e o ministério pessoal da palavra de Deus.
Nós não poderemos falar por conta da hora, né? Vamos tentar ser fiel à hora que foi proposta, mas fica aqui o desafio proposto. Somos desafiados a ensinar, obedecer, a fazer discípulos. Muito mais do que esmerar-se em preparar uma boa aula, possamos buscar uma cultura de discipulado, buscando conhecer, conviver melhor com o nosso aluno. Eu vou só passar tudo, vá lá para o final, para o que eu vou falar lá das nossas propostas para uma escola bíblica. Lá, pode passar, pode pesar o dedo. Quando chegar perto eu digo. Pronto. Implantando a cultura discipulada intencional na escola bíblica dominical. Pode passar. A gente entende a escola bíblica dominical no meio assembleiano como uma estrutura de grupo pequeno, né? Você tem um ministério público da palavra, que é o ensino público. O que eu estou fazendo aqui agora é o ensino público. Eu estou ensinando todas as coisas. Mas uma escola, quanto menor for, desde que ela não seja uma sala tão grande, ela permite ali uma interação, perguntas, o conhecimento do professor com o aluno. E o que a gente propõe para trazer à escola uma perspectiva de transformar ela uma escola bíblica discipuladora? Primeiro, a perspectiva do professor estar presente na sala de aula, não somente quando ele dá a aula, mas ele está convivendo com a sua aula nos dias também que ele não dá aula, para que ele possa acompanhar a evolução pedagógica, a evolução da participação dos alunos, ou a evolução daquela sala. Então o compromisso do professor está lá. Isso infelizmente acontece na nossa igreja, que tem salas de aula que o professor dá aula no dia dele, no dia que ele não está dando aula, ele está frequentando outra sala, e não a sala que ele dá aula. Então já começa por aí, professores fixos. Proposta de entrevista como representada aqui. Eventos extra-classes de edificação e de comunhão, onde esses eventos extra-classes, pastor Edgardo, pastor Herman, teria as rédeas do controle da evolução do processo nas mãos dele. Eles que definiriam, olha, nós vamos estar sugerindo o filme Em Defesa de Cristo para essa faixa etária nesse trimestre. Então, os professores vão estar se reunindo fora do horário da escola dominical para assistir esse filme nessa faixa etária, né? Criação de currículos extra-classe, pode ser criado justamente esse currículo de filmes e de livros para se, de repente, ler extra-classe, um encontro mensal, um encontro trimestral, a depender da orientação e do controle da direção da igreja. E não precisa de uma hora para outra se implementar na escola como um todo, não precisa. Você pode definir um foco inicial, por exemplo, vamos trabalhar para que a classe de novos convertidos e os jovens da faixa etária, vamos dizer, dos 12 até os 18 anos, 17 anos, seja integrado ao sistema da escola bíblica discipuladora, né? E vamos observar o resultado. Se houve um bom desenvolvimento, se houve melhoras dos indicativos, e depois vamos expandir. Pode ser criado, inclusive, classes de casais, para trabalhar uma outra necessidade que incomoda muito. A gente viu no carro falando isso, que os índices de divórcio fora da igreja são os mesmos índices que alcançam, não tem diferenças. O percentual de divórcio de descrente é o mesmo percentual. Quantas famílias estão sendo desfeitas em nosso meio? Então, a perspectiva de termos, de repente, uma classe com professores que se proponham a agir como discipuladores, mentores, com uma propositura de eventos extra-classes, pensados e estruturados pela direção da igreja, né? E que possa desenvolver comunhão, ensino, mentoria e aconselhamento, né? Perspectiva de salas menores, evitar salas muito grandes, porque isso dificulta o processo de mentoria do professor para com o aluno, e formação do professor. Nós publicamos um livro
E estruturamos esse livro em 13 encontros, 13 capítulos, com a perspectiva de que ele pudesse ser usado como um processo de formação do professor para ele agir como discipulador em sala de aula. Então, qual a nossa proposta para a implantação de uma escola bíblica discipuladora? Criar um ambiente de formação dentro da escola bíblica dominical, que esse aqui seria o primeiro tijolinho do processo de formação. Eu já tenho uma propositura de um outro livro, não meu, já uma outra editora, de uma outra pessoa, com um outro elemento, seria um segundo estágio de formação. E como que faríamos essa formação? Poderíamos, vamos começar, por exemplo, o processo de implantação com a faixa etária de 12 aos 14. Então, quantos professores tem lá? Tem 3. Pronto. Então, dos 3, 2 assumem a docência do trimestre e 1 vem para a formação. No domingo de manhã, no horário da escola dominical, se faz esse ambiente de formação. É uma possibilidade. Pode-se fazer extra, mas eu percebi que se fizer extra, congestiona, porque o pessoal já é ocupado com muitas atividades. Então, se a gente traz esse ambiente de formação para dentro da escola dominical, a gente facilita o processo de formação, né? Então, aos pouquinhos, a gente iria fazendo um rodízio daquelas faixas etárias de professores, e esses professores passariam por um processo de formação, né? E o meu livro é uma proposta para servir a esse processo de formação, mas pode ser usado em outros livros que tenha como a intenção de trazer essa conscientização do trabalho do discipulado. E nós temos aqui uma sugestão de tarefa pós-apresentação. Nós temos no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical, que aconteceu, eu acho que, não sei, foi em 2015, março de 2015, em São Paulo, a palestra do pastor Stan Toller, com exemplos de professores como líderes transformacionais. Em outras palavras, poderia ser intitulada essa palestra como exemplo de professores como líderes discipuladores. E é uma temática que está presente no Congresso de Escola Bíblica Dominical da CPAD. Não é algo, a fonte do Espírito não está jorrando só em uma direção. Nós temos a fonte jorrando dentro da própria CPAD, do Congresso, e você vai ver ele ministrando nessa direção, no desafio do professor de escola bíblica dominical ser um discipulador, ser um professor transformacional. Então, o que é que eu me proponho? Eu tenho uma playlist no meu YouTube que eu tenho recorte dessa palestra e de outras também do Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, recortes de participações dentro da Assembleia de Deus, falando sobre a temática, recortes de vídeos pequenos. E tem uma segunda playlist que tem essas plenárias completas. Se você não quiser ver só o recorte, você pode também ver a plenária completa. E eu vou me propor, após se com a autorização do superintendente, compartilhar no grupo dos professores essas playlists, que caso você queira, você pode ter esse aprofundamento e esse entendimento mais, não só vindo da minha parte, mas de outros pastores e de outros eventos, inclusive o Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD. Ok? Está aqui a foto da playlist, né, com outros exemplos, outros vídeos que servirão para sensibilização. Agradeço a oportunidade e coloco-me aqui meu agradecimento a Deus e ao pastor Emengardo por essa honrosa oportunidade. Deus abençoe. Quero agradecer ao presbítero Tiago, que muito atenciosamente nos atendeu o convite de transmitir esse ensino. Meus irmãos, isso não vem como algo que se instaura como um estalar de dedos, né? Isso é algo cultural. É algo que a gente adquire, que a gente vai aprendendo, que a gente vai dando cada passo para melhorar, né? E tudo isso visando a criar essa ideia de que não somos apenas somente professores. Somos mais do que isso. E o texto que foi aqui utilizado, do Evangelho de Cristo segundo Mateus, deixa isso claro, o texto lá no capítulo 28. Se nós observarmos,
e tentarmos juntar os dois versículos que falam da grande comissão, vamos pegar e entender que a ideia que está lá é ensinar ensinando. Eu não sei se alguém já parou para pensar isso. Ali a mensagem é, quando diz, ide fazer discípulo, então ensinai ensinando. Então é importante que nós tenhamos em nós esse senso despertado para melhormente, meus irmãos, servirmos a Deus, certo? Volto a dizer que não é algo que vem, se impõe e assim a cultura é criada como um passe de mágica, até porque não trabalhamos com esse artifício, né? Mas é algo que vem para somar. Eu confesso que eu tinha uma cabeça muito fechada para isso quando ensinava em faculdade de Direito. Eu não entendi o sentido da jornada acadêmica como nós tínhamos lá de 6 em 6 meses. E alguns aqui com certeza passam, né? Quem é do ensino, quem vive do ensino passa por isso. Girliane, por exemplo, lá na Estácio, né? Nós compartilhávamos, ela era coordenadora do curso de enfermagem, se eu não me engano, e professora também. E todo semestre era um palestrante que vinha trazer algo e a gente, para que isso? E com o passar do tempo, aquela cultura foi sendo criada e a gente viu quão era importante. Como cada passozinho que estava sendo dado em cada palestra, como tinha contribuído para a nossa edificação. Isso ia para a sala de aula. Isso nos tornava melhores. E, meus irmãos, se lá existe essa realidade, que copiaram de nós cristãos, por que não estamos utilizando esse recurso que está na Bíblia, ali registrado, para que nós possamos usar? Para que nós pudéssemos usar, melhor dizendo. Então, vamos tentar aos pouquinhos criar essa cultura. O Tiago, né, eu assim, agradeço, porque o Tiago é uma das referências hoje no país, nesse assunto, nesse campo de pesquisa. É tanto os congressos, considerando os congressos que ele frequenta. E eu disse, olha, Tiago, foca nisso aqui, porque eu acho que é a nossa necessidade. Mas eu não posso também deixar de destacar uma coisa. Temos um discipulado, amados irmãos, aqui na nossa igreja, que é um referencial em muitos desses aspectos no campo prático já. Temos 5 classes. Eu digo isso, não é com jactância não, meus irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. Temos 5 classes, onde em cada uma delas é trabalhado um aspecto da formação, da ideia daquele que foi discipulado, que é discípulo. Não é? Inclusive o livro do Tiago, o primeiro livro que ele lançou, ele foi adotado, porque se nós fôssemos adotar os ciclos da CPAD, conforme as revistas que são publicadas, teríamos apenas 4 ciclos, é isso, Carlomã, que é o coordenador? Sim, nós temos a CPAD, tem 2 revistas anteriores, chamadas Discipulado, que dá 6 meses. Depois entra as nossas, que o Tiago colocou, a primeira, que é Discipulando. Exato. Mas, então, o que é que o livro Conhecendo o Amor de Deus fez? Substituiu as 2 lições primeiras da CPAD. Exato. Certo? Porque nós começamos com discipulado. Então, olha só, os irmãos passam aqui, os novos convertidos, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E esses 3 meses aqui que se acrescenta ao currículo, vamos assim dizer, básico, justamente corresponde ao que é ministrado em cima do livro do Tiago. Então, amados irmãos, já temos implantado isso aqui, e aí eu quero, assim, sem fazer qualquer, ou trazer qualquer demérito para alguém, temos aqui um modelo já implantado. Não nessa dimensão total que o presbítero Tiago trouxe, mas temos um modelo implantado, caminhando, a cada dia melhorando, e que é um espelho para os demais departamentos. Certo? Amados irmãos, por mais que a gente olhe com a visão espiritual para o ensino bíblico, para a realidade da igreja, Deus nos deu a possibilidade de adquirirmos conhecimentos e colocarmos conhecimentos em prática, que somam-se a esses conhecimentos bíblicos e que trazem edificação para a igreja e que faz com que a igreja cresça de forma sadia. Porque em muitos cantos não existe crescimento de igreja, existe inchaço de igrejas.
Mas o crescimento sadio passa necessariamente por um bom discipulado. E volto a dizer, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos professores do nosso discipulado, né? Tem um coordenador que é Carlomã, tem as secretárias, nossas irmãs Márcia, né? E a Silvânia, e tem hoje, contando com Carlomã, 10 professores. Por incrível que pareça, eles têm menos professores em média do que a maioria das classes tem, porque a média deles é de 2 professores por classe, enquanto as demais classes tem 3, tem 4 professores, certo? Então temos um modelo, meus irmãos. Eu até vou conversar com o pastor Herme, quero deixar registrada a ausência dele, ele mandou mensagem, mandou para o pastor Carlos também mensagem, dizendo da impossibilidade de estar aqui por razões superiores, mas assim, temos um compromisso de estar aqui com os irmãos e aquilo que fugiu da nossa alçada, levarmos ao pastor Herme, para que possa ser implantado entre nós, certo? Volto a dizer, a gente perdeu isso por não observar a palavra. E estamos tentando resgatar aquilo que já está na palavra e que deveríamos já estar colocando em prática há muito tempo, certo? Então, amados irmãos, a palestra teve esse objetivo. E no sentido prático, o objetivo de combatermos a evasão, certo, que nós temos. Eu acho assim, vejo muito interessante que os professores do discipulado nosso, para os irmãos terem uma ideia, Deus foi mostrando cada um deles, de modo tal que eu olho, por exemplo, ao Júlio, que é um poço de paciência, certo? E ele está logo na linha de frente do discipulado. Aí uma parte da exposição aqui do Tiago, tudo parte do amar o próximo. O amar o próximo inclui tolerar. Você não pode perder o controle. E para você manter o controle, você tem que ter a graça do Espírito. Não é pelas suas forças, conhecimento. Não, é o Espírito que ilumina e mostra e dá as palavras próprias. Não é? Então, meus irmãos, eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos com muito carinho, com muita atenção, para que os irmãos, tendo a oportunidade, venham aqui em um dos domingos ao nosso discipulado, para observar o que está acontecendo. Bebam da fonte que o Tiago tem. Volto a dizer, ele é um estudioso da área, certo? Então bebam, ele tem livro, ele não tem somente esse livro, não, ele tem mais outros 2 livros, se não me engano são 3, né? Você tem publicado já? Tem 2, mas porque você aumentou um, não foi? Tem um mais fininho, tem um mais... Foi revisado. Pois bem. Então adquiram, é importante. Ele também tem outras indicações para fazer para os irmãos. Isso ajuda, certo, meus irmãos? E no campo institucional, vamos trabalhar. Permita ler a parábola do ovelha perdida, contextualizada a escola, exemplo da escola dominical. Sim? Sim. Ele vai jogar lá. Seria um fechamento que faltou. Pois não. Abra a caixa. Acho que ali está melhor. Exemplo de um professor dedicado, né? Uma parábola. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o professor da escola bíblica dominical que, possuindo 100 alunos e perdendo um deles, não deixa na sala os 99 e vai em busca do que se perdeu, até encontrá-lo? Achando-o, põe em seu carro cheio de júbilo. E indo para a igreja, reúne a direção da escola, os demais professores e os alunos das outras classes, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei o meu aluno perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um aluno que se arrepende do que por 99 alunos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 3 ou 7, texto adaptado. Amém. Então, amados irmãos, eu com isso findo a minha fala a respeito do que aqui foi exposto,
e que nós tomemos isso como um pontapé inicial numa linguagem, né, mais popular, um pontapé inicial desse processo que nós estamos nele envolvidos e que precisamos dele nos apropriarmos com tudo que ele oferece de bom para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém.